Os negros nativos americanos. Os primeiros americanos, antes dos europeus. A ideia de que os europeus foram os primeiros a descobrir as Américas, e que trouxeram a civilização para as Américas, é na verdade um equívoco, e no máximo uma ideia eurocentrista. Muito antes da Europa, saindo de sua idade das trevas, havia nações que eram cientificamente avançadas. Havia populações altamente civilizadas com abundância de ouro e riqueza, cuja história se estendeu por milhares de anos. A América Antiga foi notavelmente uma das civilizações mais avançadas da antiguidade. Isso foi antes de Cristo, antes dos espanhóis, antes dos mexicanos, antes do povo Clovis que cruzou o Estreito de Barragem, e antes do que hoje é conhecido como as conversões dos índios americanos ou do euro. A presença africana nas Américas. O primeiro cientista a promover este fato foi Léo Vinier. Há muitos fatores que o levaram a encontrar certas descobertas, que o fizeram considerar que possivelmente, as origens da civilização americana, pudessem realmente estar na África. Muitas semelhanças linguísticas e botânicas e outras, que entre 1920 e 1922, ele publica uma extensa peça de 3 volumes, chamada África e a Descoberta da América. Por exemplo, ele apontou que o próprio Colombo estava ciente de que os marinheiros africanos o haviam precedido, em seu diário de sua segunda viagem. Léo Vinier notou que a origem desses muitos nomes de lugares e nomes botânicos da Mesoamérica realmente soava distintamente como outras línguas na África, particularmente o banto, e até o árabe. Vários botânicos também ficaram intrigados com a presença de certas plantas que antecederam Colombo, mas se originaram em África. Por exemplo, os botrygouds, esta é uma espécie originária da África Ocidental, onde foram bem cultivadas na América antes da chegada dos europeus, muito antes de existirem na Indonésia ou na Polinésia. Muitos se perguntam, como os africanos chegaram às Américas? A verdade é que os africanos tinham navios, na verdade eles tinham vários tipos. Os povos da Guiné também tinham canoas, escavadas nessas árvores monumentais na costa. O capitão português, Pacheco Pereira escreveu, neste país podem ser encontradas as maiores canoas feitas de um único tronco, algumas são tão grandes que seguram 80 homens. Aqui está uma pintura do século XV portuguesa de canoas, no estuário do Congo. Os portugueses, como o capitão Pereira, tinham ouvido falar que os comerciantes africanos estavam visitando o Brasil em meados de 1400. Esta é uma representação do século XVII de uma mulher nativa paleoamericana e o seu filho da América do Sul. O artista deste retrato era um holandês chamado Albert Ekkolb. Um paleoamericano foi um termo dado aos primeiros habitantes da América durante os últimos episódios glaciais do período Pleistoceno tardio. Eles são conhecidos por serem os polinésios negros e australoides. Esta é uma representação do século XIX de 2 índios negros nativos americanos a caçar na Baía de São Francisco, Califórnia. O pintor deste retrato atende pelo nome de Louis Choriz, um pintor e explorador alemão. Esta é uma representação de um índio taíno das montanhas de Hispaniola, República Dominicana e Haiti. Durante o período de 1492, aproximadamente 300 mil índios taíno viveram na região de Hispaniola. 16 anos depois, o número diminuiu para cerca de 60 mil. Em 1548, apenas alguns 100 permaneceram. Foi dito que cerca de 50 mil índios taíno cometeram suicídio porque não queriam ser subservientes ao governo espanhol. Índios taíno também habitaram Cuba, Jamaica, Porto Rico e Bahamas. Embora alguns historiadores digam que este conjunto de pessoas está praticamente extinto, ainda são certas seitas de pessoas que dizem ser descendentes dos índios taíno, mais comumente entre os porto-riquenhos, cubanos e dominicanos. Figuras pré-colombianas. Existem inúmeras figuras pré-colombianas com semelhanças impressionantes com obras de arte africanas antigas, até mesmo as pirâmides. Estas inúmeras figuras foram encontradas na América Central, e do Sul, e Sudeste do México. Existem 18 pedras de cabeças de até 11 pés de altura, que estão de frente para o oceano, olhando para o leste. Os arqueólogos os chamam de cabeças colossais ou mecas, em homenagem às pessoas que os esculpiram, e foram produzidas por 50 a 200 anos, e datam de pelo menos 900 AC. José Meg Lira Serrano, o arqueólogo que os descobriu pela primeira vez,
quando disse que apontou que as características faciais se parecem incrivelmente com os negros africanos, e todos eles exibem chapéus distintos ou capacetes de proteção. Algumas destas civilizações, e alguns nativos americanos atuais, adoravam os deuses africanos da antiguidade, muito antes da chegada dos africanos escravizados à América. Muitos deles eram seguidores dos princípios de Maete, e estudavam, exultavam e procuravam imitar os míticos deuses de Kemet, incluindo Ísis, Horus e Ra. Eles acreditavam em um Deus supremo, vida após a morte e céu na terra. O povo Olmec é considerada a primeira civilização do Ocidente, pois alcançou êxito em resolver certos problemas de convivência, de governo, defesa, religião, família, propriedade, ciência e arte. Há cientistas que estão convencidos que a presença preta entre os Olmec consistia apenas em uma comunidade pequena, mas de elite altamente influente. Outros concluíram que Olmec pode ter sido um assentamento de colonos africanos, que conquistou a população nativa do sul do México. Alguns dos cientistas modernos acreditam que os primeiros imigrantes a chegarem ao Ocidente eram asiáticos, exatamente com o mesmo tipo físico que estamos acostumados a ver hoje. Mas tanto evidências de estudos genéticos, quanto a antropologia física, nos dizem que os povos pretos vieram muito antes. O que aconteceu foi que estes povos asiáticos cruzaram o Estreito de Bering em barcos, em um número tão grande, que quando chegaram à América pré-histórica, acabaram absorvendo quase que por completo aqueles pretos que chegaram primeiro. E que da fusão de povos, os asiáticos que chegaram de bonde, e os pretos que já estavam aqui, se constituiu a população nativa americana, que os europeus encontraram no século XV e XVI.